Olá pessoal, a paz, boa noite. Voltamos hoje para mais uma live da nossa série sobre a Reforma Protestante e hoje nós vamos tratar sobre sola gratia, isso mesmo, é um dos princípios mais importantes da Reforma Protestante, que é somente a graça. Aliás, todos esses dias que nós estamos aqui, a gente está usando essa expressão em latim sola. Foi sola fides, depois solus Christus, agora sola gratia. Essa expressão sola significa somente, né? É uma expressão que denota que são pilares fundamentais. Então, hoje nós vamos tratar sobre sola gratia, ou seja, somente a graça. Você sabe o que é graça? Você sabe como ela age? Como acessá-la? Quem nos entregou ela? Então fica aí. Eu vou entrar, já já o meu amigo pastor Henrique Bravo vai entrar aqui e a gente vai fazer uma live muito bacana. Você que está entrando, coloca aqui de onde você está falando conosco. A paz, Luma Carla, Deus te abençoe, Luma. Missionário Kelly Carvalho, vamos fazer aquela live, Deus te abençoe. Cris Pacheco, Deus abençoe, Cris, fica por aí. Carolina Cardel, Lucivânia, coloca de onde você tá nos acompanhando aí para eu poder fazer uma menção de você. Anne Guimarães, que bom, Anne, Deus te abençoe. Douglas Brasil, brother, casamento lindo, hein? Deus abençoe você, Letícia. Douglas. Lucivânia, de Sobral, Ceará, terra boa. Vai colocando aí Carolina, do Rio de Janeiro. Tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva. Ontem foi muito edificante, nós recebemos aqui o pastor Ronald Gustavo. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. É Abigail Araújo, de Mossoró, Jardim Olímpio, maravilha. Coloca aí de onde você está falando e desde já eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro pedido é para você curtir, né? Para você curtir a live e depois para você compartilhar. Quando você clica no coraçãozinho, você está dando relevância à live, está nos ajudando a alcançar mais pessoas. E quando você compartilha, você também está nos ajudando a alcançar mais pessoas. O pastor Henrique Bravo já chegou aqui, eu mandei o convite para ele. Deixa eu ver se ele já... Eu botei aqui aceitar. Deixa eu ver. Foi. Ô, glória, ô, glória. Fala, meu amigo, como é que o senhor está? Como é que estão E as aí, coisas aí? bem? Tudo em paz? Para mim é uma alegria poder estar fazendo essa live contigo. Testando. Foi. Para mim é uma alegria, amigo, poder estar compartilhando esse momento contigo para nós tratarmos desse assunto tão maravilhoso que é a reforma protestante e esse pilar, que é um pilar fundamental, importante, que é o sola gratia, somente a graça. Pronto, ajeitei aqui. Então, ontem nós tratamos sobre solos Cristos com o pastor Ronald e hoje nós estamos aqui com o nobre pastor Henrique Bravo. Aleluia. Amigo, Pastor da Devec em Alphaville e meu amigo, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouco sobre você, o exercício ministerial. Eu sei que além de pastor de uma igreja abençoada, você é também um mestre na palavra, e deu uma aula muito abençoada que eu tive o privilégio de assistir sobre a bom, que bom. salvação, sobre soteriologia no nosso seminário Vitória em Cristo. E eu tenho certeza que você vai agregar muito aqui hoje, vai ser muito edificante para todos nós. Fala alguma coisa aí sobre você, para a gente daqui a pouco já entrar no assunto. Ô, meu amigo, obrigado pelas palavras, é benção. E essa palavra, né, na verdade, esse encontro de hoje, tem muito a ver também com a aula, né, porque era soteriologia. E, e falar de graça é falar de soteriologia, não tem como você fugir muito disso. Né? Hoje a gente está aqui na Aldevec Alphaville, eu estou até na igreja aqui agora, fiquei atendendo até tarde hoje. Eu aproveitei e nem fui embora, fiquei aqui direto. É um friozinho aqui em São Paulo, né? Aquela chuvinha fina, né? Como de sempre.
vizinho paulista. E aqui em São Paulo é um desafio muito bacana, porque a igreja aqui é um pouco mais, como é que eu posso dizer, são muito mais dados essas questões teológicas, né? Então, esses Hum, embates teológicos aqui em São Paulo são mais fortes. Isso é legal, que acaba te forçando a aprofundar mais, você tem que ficar mais ligado, né? É um entrave. Para você ter uma ideia, só um comparativo que o povo daí, muita gente do Rio, né, acompanha a gente, os grandes debates teológicos do Rio, que são 93 em melodia, normalmente juntam três, quatro debatedores, levantam-se um assunto e fica aquele bate-papo de amigos, né? Aquele bate-papo teológico e tal. Aqui não, aqui o debate teológico é igual ao debate político, direita e esquerda, A e B. Então, chama-se duas pessoas de pensamento diametralmente oposto e uma hora inteira de. Isso é muito legal, isso força muito, isso é muito bacana. A discussão teológica para a igreja sempre é sadia, né? O entender, né? Os princípios que se bobear a gente vai se perdendo, né? No dia a dia, replicando métodos, e daqui a pouco a gente olha para trás e, rapaz, estava verdade. certo em tudo, né? E obrigado por poder participar, poder estar junto nesse. Meu amigo, estamos juntos. Nós tratamos ontem, essa já é a terceira live dessa nossa série. Na primeira, eu fiz um apanhado um pouco mais histórico de alguns fatos que antecederam a Reforma Protestante. Na segunda, um pouco isso também, mas a gente ficou mais nos solos cristos, que foi ontem com o pastor Ronald Gustavo. E hoje a gente está nesse pilar importante da Reforma Protestante. Como eu já disse em outras lives, esses 5 princípios, esses 5 solas foram cunhados pelos herdeiros da Reforma, para tentar clarificar a diferença entre os protestantes, evangélicos e os católicos romanos, e de modo que esses princípios foram destacados das 95 teses de Lutero também, e um desses é o sola gratia, ou seja, somente pela graça. E para aquele tempo, o somente pela graça tinha um poder e um significado para diferenciar os católicos da Igreja Católica Romana dos protestantes, porque do lado católico, o pastor Ronald explicou muito bem aqui, o Gilson também, havia muito uma questão de uma salvação por mérito, ou seja, era a partir do cumprimento de alguns preceitos da igreja estabelecidos pela liderança que os homens eram salvos. E a gente tinha esse entendimento, né? Os católicos romanos tinham esse entendimento que era, ao cumprir determinados preceitos, eles eram salvos. De modo que, a partir da Reforma Protestante, a gente entra em um outro entendimento, o entendimento da salvação pela graça. Opa, o pastor Henrique tá com um redondinho aqui de carregando. Fique aí sozinho aqui. Deixa eu ver aqui se ele volta aqui. Deixa eu ver se ele volta. O pessoal está conseguindo me ouvir bem, em bom som? O pessoal está conseguindo me ouvir bem aí em bom som? Manda um joinha para gente aí. Isso aconteceu ontem também. Pastor Henrique, o senhor está conseguindo me ouvir bem em bom som? Perfeito, perfeito. Então eu estava explicando que o sola gratia vem para... tá carregando aí. Eu não sei se está carregando para todo mundo, mas a imagem do pastor Henrique, para mim, ela está com aquele negocinho de carregado. Eu não sei se é a minha internet. Pastor Henrique, o senhor... Amor, vê aí se você está conseguindo ouvi-lo ou se é só a minha aqui que está assim. Ele está travando mais. Capaz dele sair para entrar de novo. Eu não sei se é a internet dele lá, essa chuva. Pessoal, vamos por aqui. Ouvindo bem. Caiu de novo. Vamos de novo.
Porque essa é uma introdução, o que eu estou dizendo é uma introdução, exato, ficou fosca. O que eu estou dizendo é uma introdução ao assunto que o pastor Henrique vai abordar com muita propriedade. Que o pastor Henrique vai abordar com muita propriedade. Tá aqui, mandei de novo o convite. Vamos ver se agora vai. Foi agora? Meu Deus! É fúria, mano. Mas Deus vai dar vitória. Amém. Deus vai dar vitória. Agora foi. Foi e Agora ficou. foi. Você Então, tem feito uma introdução que você desemboca. Você já deve ter falado com os dois antes, os dois outros encontros. Falar de qualquer coisa nesse sentido, sobre graça, sobre qualquer um dos pilares, né? Você sempre tem uns 2 minutinhos, 5 minutinhos, né? Para quem está entrando agora, para ele perceber. Normalmente, eu costumo. sete vezes, mas em todas o Senhor colocará de pé. Inventaram isso aí e colocaram na Bíblia. Não tá, não. Já foi a terceira, tem até 7. A vitória será grande, hein? Meu Deus, o pessoal está conseguindo me ouvir pelo feedback. O pessoal agora eu que estou sem som. Jesus amado. Deixa eu tirar então. O pessoal está conseguindo me ouvir bem? Amor, pega esse outro de fio para mim, por favor. A obreira aqui de casa vai pegar o fone, minha esposa. Pode, pastor Henrique, o senhor estava falando dessa introdução que eu estou dando, falando da diferença entre a Igreja Católica Romana e a questão da salvação no mérito, do cumprimento de certos exercícios espirituais lá que a liderança mandava eles fazerem. Pode falar, amigo. Pega lá o fone para eu ouvir melhor. Pode falar, amigo. Você consegue me ouvir? Consigo, perfeitamente. Agora está até melhor do que antes. Tá. Beleza. Então, a gente está falando aqui do nosso princípio, tá? Que, quando falar de reforma protestante, você sempre dá uma retornadinha para algum tempo passado, para situar o pessoal da história, né? Quando a gente fala de graça, a gente tem que lembrar, primeiro, de Agostinho, tá? Que ele foi o Santo Agostinho, que ele tem uma particularidade, né? Como teologia. E é muito bacana Obrigado, amor. De Agostinho. Não é uma leitura difícil, não é tensa, não é pesada, mas é bem proveitosa e fácil de entendimento. E Agostinho tem uma coisa legal, que ele é aceito tanto por católicos quanto por protestantes, né? Ele tem uma base doutrinária que ele vai ser muito útil, muito utilizado por Lutero quando desemboca lá nas 95 teses. Só lembrando um pouquinho, eu não sei se abordaram ontem, mas acho que faz sentido falar rapidamente. Para mim, o meu resumo de 5 minutos é o seguinte, para eu chegar na graça, né? Para não ficar... Pode ficar, amigo, fica à vontade, a gente precisa te ouvir. 603, 604, né? Vamos lá, vamos voltar ao ano 603, 604, quando o imperador romano Focas, ele nomeia, né? Ele vai tentar nomear, na verdade, né? O bispo de Roma, que é o Gregório I. Grave isso daqui, porque isso é um evento importante na história. Qual é a intenção desse homem, do imperador? Fazer com que essa pessoa, com o bispo de Roma, se transformasse no bispo mundial. Naquela época, você tem 3 grandes cidades lutando pelo poderio, né, de comércio religioso. Você tem Constantinopla, você tem Roma, você tem Jerusalém. E a ideia do romano era ter um controle, uma ascensão mundial. Agora, interessante é que o Gregório I, ele, vamos lá, na linguagem do pentecostal, ele é um cara ligado.
porque ele não aceitou isso. Ele diz que o único bispo mundial, né, o sacerdote universal é Jesus, né? Ele não Uhum. aceitou para si esse título, ele não toma para si. Só que 3, 4 anos depois, Focas vai tentar novamente isso e Bonifácio III, está aí na história, né? Ele abraça a ideia e ele se torna o primeiro papa. Cara, daí para frente, ladeira abaixo. E a gente tem um outro evento importante que é lá no século 8 e 9, nessa transição, quando é forjado um documento, esse documento é importante a galera ficar ligada nisso, né? São as falsas decretais de Isidoro, grave isso daqui. Por quê? Porque você já deve ter ouvido, como eu já ouvi quando era mais novo, que o primeiro bispo foi, o primeiro papa foi Pedro. Aham. Não tem base histórica nenhuma para isso, não tem base escriturística para isso, nem documental. Só que esse documento, né, que eu falei agora, as falsas decretais de Isidoro, foi o primeiro grande embuste da história. Na verdade, não é o primeiro, o maior embuste da história. Isso é uma invenção de um papel, né, onde eles vão nominar, né, os anteriores bispos, chegando até Pedro. E aí a gente tem uma série de questões aqui que não são resolvidas. Primeiro, que isso aqui é um embuste. Segundo, vamos para a Bíblia Sagrada, né? Eu não vou nem falar sobre a teologia do porquê Pedro não é o Papa. Vamos pegar documento histórico bíblico. Se a gente for para Atos, Romanos e começar a verificar as epístolas, tem 3 evidências aqui para mostrar que Pedro nunca foi o bispo de Roma. Tá? Primeiro, quando você pega aqui a carta aos Romanos, você abre lá, quando Paulo escreve os Romanos, ele vai fazer uma série de menções, né? No capítulo 16 de Romanos, é a maior lista de saudação do Novo Testamento. E não tem uma menção a Pedro. Então não é Uhum. possível que Paulo cometeria uma gafe como essa, saudando todo mundo. Né? A gente que só vai ver ali no capítulo 16, ele está, É, como se tivesse ido na igreja, está saudando o faxineiro, o diácono, o irmão, a irmã que senta no último banco, e não menciona o líder máximo da igreja, que seria Pedro. Né? Não faz sentido. Paulo, quando está na primeira prisão, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, e não faz menção a Pedro nesse momento também. Então, não faz sentido. Seria uma gafe também muito grande. exatamente. E além de tudo isso, quando ele começa a escrever Romanos, ele diz: Eu queria muito estar com vocês aí para compartilhar, para ensinar a vocês. Ele diz que quer ir compartilhar. Se tem um bispo lá, ele não menciona e diz que quer entregar, que queria Sobretudo ensinar. Paulo, né, que tinha aquela fala que não estabelecia coisas sobre fundamento alheio, mas que gostava de lançar o fundamento. Pode continuar. E aí, quer dizer que o bispo não lança o fundamento e eu vou lá, eu vou lançar a base, vocês não aprenderam nada. Então, quando você observa, você descobre fácil, olhando a própria Bíblia, que essa história de Pedro ser bispo de Roma não, não tem menor fundamento. Daí para lá vem a Idade Média, né? E aí você tem, espiritualmente, que a gente chama da Idade das Trevas, e começa a ladeira abaixo, a mariolatria, né? Você tem a adoração a imagens, a infabilidade papal, intercessão, né, de outros mediadores que não Jesus Cristo, as relíquias, as imagens, enfim, aquela coisa toda. E aí culmina tudo, por isso que essa breve introdução, para a gente chegar na última questão, que foram as indulgências. Né? Estava-se, na época, fazendo a reforma da Basílica de São Pedro, precisava-se de recurso para lá, e o Papa Leão X, né, ele tem uma sacada, né, uma ideia que ele vem de títulos. Né? É muito parecido o que aconteceu com o que acontece hoje no setor público, né, do Brasil. Por exemplo, o governo quer arrecadar dinheiro. Uma das maneiras que ele tem é emitindo títulos públicos, né, título do Tesouro. Então ele emite uma nota, você compra aquele título, Uhum. ele fica uma obrigação de te pagar, né? E você ganha os juros já pré-fixado, pós-fixado em cima daquilo. Naquela época ele não ia ganhar os juros. Qual era os juros que a pessoa ganhava? O perdão do pecado. Então o Papa teve a ideia genial de fazer o seguinte: vou emitir títulos para conseguir grana para fazer a reforma. Então toma aí o título para você. É muito dinheiro, é muito perdão. É pouco dinheiro, é pouco perdão. Então você comprava 5 anos de perdão, 10 anos de perdão. Se tu é milionário, tu compra perdão para a vida inteira. Cara, e esse foi o estopim, porque eles ultrapassaram todas as barreiras inimagináveis.
Só que era uma época em que as pessoas não tinham acesso às escrituras e tudo, né? E esse é o grande perigo que Osés vai falando, Jesus fala sobre o perigo de você não conhecer, né? De não conhecer as escrituras. Porque se ele vende é porque tem gente que compra. Se ele Exato. título e está conseguindo recurso é porque a galera estava comprando. Então isso institucionalizou e imagina, cara, o cara, então, vamos lá, o sujeito está ouvindo, pô, se eu comprar esse título eu estou na boa, vou poder fazer o que eu quiser. Se o cara é milionário, é o melhor dos mundos para ele. É bom a gente frisar aqui para o pessoal que as pessoas naquele tempo não tinham acesso à Bíblia, porque ela era meio que monopolizada pelo sacerdócio da igreja. Ela só podia ser escrita no latim e só os sacerdotes tinham acesso ao latim. A alfabetização foi uma conquista, o ensino público foi tudo conquista da Reforma Protestante. Esse negócio de ensinar as pessoas a lerem, a intenção era ensinar todo mundo a ler para que todos pudessem ler a Bíblia. Isso a gente vai entrar no último solo, solo a Escritura. E aí o pessoal não tinha acesso ao conhecimento, tanto a Bíblia como a interpretação dela ficava a cargo da Igreja Católica, ela foi dando essas interpretações esdrúxulas, mas de acordo com aquilo que era a intenção do Papa na época, e pode continuar aí, manda bala. Exatamente. E aí culmina nas teses e tal, e um dos pilares disso tudo ficou a questão, ficou a grande questão então da graça, né? Não, calma aí, a salvação não pode ser por isso, não pode comprar. É o que é exatamente o oposto do que é graça. Graça não se compra, graça se recebe. Então aí está a grande checkmate. Lógico que os pilares, se você perceber, eles estão um linkados nos outros. Exatamente. Não dá para você. Estou falar hoje de graça, ontem você falou de fé, não foi? Ontem nós falamos de Cristo. Tá linkado. Não está ligado. Fé, Cristo, não adianta. Você não consegue desassociar um do outro. Então, Exato. aí você tem essa questão. Enquanto alguém estava pagando, a Bíblia está dizendo que o que a gente recebe é de graça. Olha o conflito. Então, há uma manifestação daqui. Peraí, vamos entender como é que funciona isso. Aí, vamos lá. Agora a gente entrou na Bíblia. Agora eu gosto. Né? Então, a gente tem, Pastor Henrique, a gente tem esse princípio na Reforma Sola Gratia. Eu tenho dito aqui nesses dias de live que é necessário uma reforma não mais da igreja como instituição, porque a igreja é um organismo hoje heterogêneo, não é homogêneo, ou seja, é diferente. Tem igrejas hoje vivendo um pleno avivamento, enquanto outras vivem uma decadência. Então eu penso que a gente deve não uma reforma institucional, porque não é uma instituição só, sobretudo no nosso contexto evangélico brasileiro, mas nós precisamos de uma reforma interna, pessoal. E a gente deve, nessa reforma, buscar esses 5 princípios. Dois nós já abordamos aqui, e esse princípio é um princípio importante que a gente vai abordar hoje, que é o sola gratia. Eu queria começar pela forma mais básica possível, para o senhor aprofundar. A gente tem um entendimento, quem é cristão aqui, que está na live, já ouviu diversas vezes que graça é favor imerecido. Nós temos um mestre na nossa igreja, que é o Gesiel Gomes. Ele disse que misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. E aí eu vou parafrasear ele e dizer que misericórdia é quando Deus não nos lança no inferno, que era isso que nós merecíamos. E aí o Gesiel Gomes diz que graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. De modo que misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos, e graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. E aí, parafraseando ele, misericórdia é quando Deus não nos manda no inferno, que era o que a gente merecia, não nos manda para o inferno, e graça é quando Deus nos dá esse presente, que é a salvação, que nós não merecemos, mas a gente recebe. E aí o senhor aprofunda, como a gente diz aqui, afunda esse prego aí. Exatamente. Lembrando que esse conceito que você citou aí de misericórdia e graça, brilhantemente, isso é corroborado no texto áureo que mais se aproxima de uma definição. Quando a gente chega em Efésios 2, a gente lê o 8, né? Que pela graça sois salvos. Mas o contexto dele, vamos lá, se você chegar no 4, ele vai falando, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com quem nos amou. Então ele começa da misericórdia para chegar na graça. Ela não se separa. É isso aí. Beleza. Eu vou pegar o que você falou aqui. Se você, 99% dos crentes se perguntar, perguntar assim, o que é graça? A maioria vai falar assim, cara, ele não vai deixar nem a bola cair, favor merecido. Bum, Favor merecido. de vestibular, né? Rápido de primeira série. Cara, mas isso sempre me intrigou, né? Nem antes de começar a estudar uma teologia, eu falei, cara, essa resposta é insuficiente, porque
entende a construção dela? É um favor imerecido. Na minha cabeça era o seguinte, ela não resolve o meu problema. Imagine você, eu vou dar uma ilustração que você vai entender. Imagine você que você está em casa e de repente você está com algum amigo, chega uma encomenda, está lá na portaria, e alguém diz, ó, vai lá na portaria que tem uma encomenda para você. Aí tu, pô, beleza, foi lá, pegou, tem uma caixa, se abre, uau, que legal, que benção. Alguém está do teu lado e pergunta, o que, que é isso aí? Você vai dizer para ela, ah, é um favor que eu ganhei, uma benção. Tá, mas o que que é? Não, foi merecido, eu não mereci. Tá, tudo bem, mas o que que é? Não, eu recebi, mas é imerecido, eu não merecia. Cara, que você recebeu, eu já entendi, que é um favor, eu já entendi. Que você não mereceu, Uhum. tudo bem. Então, foi um brinde que eu ganhei. Cara, é legal, eu sei que é... Mas é o que, então, É o isso? quê? Você percebe? A Uhum. gente... É como se alguém fala... É exatamente isso. É como se chegasse... A gente torna algo tão abstrato, 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 que esse algo perde a sua identidade. Chegou alguma coisa na sua casa, é o que? É um brinde. Tá, mas que brinde é esse? Não, é de graça. Não, eu sei que é de graça. Eu acho que é aí que mora a grande questão da graça. E qual é o grande problema? Por que se chega nisso? Porque quando a gente fala de fé, a Bíblia em Hebreus tem uma definição para fé. Fé é o firme fundamento. Então, assim, é a explicação. A fé há uma definição bíblica, como se fosse um dicionário. Você chega no livro de Hebreus e ele define. Só que graça, você tem textos que falam sobre a graça, mas não há uma definição. Graça esse texto não existe na Bíblia. Aí, diante disso, a gente pega esse conceito, vai repetindo, mas acaba não entendendo ele na plenitude. Só para consubstanciar o que eu estou falando, né? Eu vou dar um exemplo, um texto bíblico, que é um dos mais importantes sobre graça. Só para mostrar que não é só a questão de salvação. A graça é salvação só. Ó, Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Começa falando de salvação. Vírgula. Ensinando-nos que, renunciando a impiedades, concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século justa e piamente. Então, a graça, ela funciona, nesse texto já está dizendo que ela traz a salvação e ela traz ensinamento, Uhum. prática de vida. Então, não dá para dizer que a graça só é questão de salvação. Pela graça que eu sou salvo. É um favor imerecido de salvação. O complemento dela é o modo de vida. Tem um outro texto que eu acho que vai ser interessante para a gente falar, para gerar um entendimento do que é graça. Na minha opinião, ele aprofunda o conceito. Vamos lá, vamos chegar em Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo de número 12, aquela famosa passagem quando Paulo, né, a questão do espinho da carne, a Bíblia diz que ele vai, né, salve o terceiro céu, tem revelações, né, que não é lícito ao homem dizer. Então o homem está lá em cima e a Bíblia diz que é lançado, né, é permitido Satanás bofetear ele na carne. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12. Aí diz assim no 7, e para não me exaltar pela excelência das revelações, Paulo diz, foi-me dado o espinho na carne, saber o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Uhum. Acerca das qual 3 vezes orei ao Senhor para que se ele desviasse de mim. Resposta de Deus qual é para ele? A minha A graça, minha graça te o meu basta. poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, o que a Bíblia está dizendo sobre graça aqui? Graça é o poder de Deus. Então olha o outro entendimento. Então, vamos lá, a gente ficava só naquele conceito. Graça é um favor imerecido. Tá, é um presente, mas o que tem dentro desse pacote? Definição da Bíblia. É um poder de Deus que nos leva, nos dá uma salvação que nós não merecemos, mediante ao sangue de Cristo, né? Mediante a tudo que Cristo fez. E esse poder, ele nos mantém de pé, nos mantém vivos, nos mantém na presença de Deus. Cara, vamos Tem fazer um uma... texto de Romanos 5:2 que exemplifica isso muito bem. Pelo qual também nós temos entrado, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A gente tem entrada na graça e nela a gente fica firme. Só. Exatamente, exatamente. Aí, olha só, tem um conceito muito legal de graça, que é o seguinte, e a gente vai fazer um fechamento de textos aqui bacana, vamos criar um entendimento. Vamos lá.
O que a Bíblia diz do soberbo? Deus Deus abate o soberbo, mas é, dá graça ao humilde. existe o soberbo, né? Existe Tem ao uma, soberbo. ele não se aproxima, mas dá graça ao humilde. O que a Bíblia diz sobre queda? Ela diz assim: a soberba precede a queda. O que precede? Ela vem antes. Então, o sujeito que ele tem a altivez do espírito, se você começar a linkar os textos, o que acontece com o sujeito quando ele está na altivez do espírito? É como se a graça fosse uma proteção, vamos lá, tá aqui, ela está aqui em cima. É o poder de Deus para te levar para a salvação e para te manter de pé. Aí o sujeito, de repente, ele diz: cara, eu sou o cara, eu sou sinistrão, eu sou o cara mesmo, eu posso, eu sou, faço. Aí É, a Bíblia está dizendo: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então a graça não vai para o soberbo, a graça vai para o humilde. Ah, é? Você sozinho consegue? Beleza, então toma, vai sozinho. O que vai acontecer com esse sujeito sem a graça de Deus? Não dá muito tempo, ele, olha, ele é, vai cair. Por que ele cai? Porque a graça é o poder de Deus que nos mantém de pé. Por isso que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Porque na soberba a graça está indo embora. Então muita gente não entende. Cara, a gente sem a graça não fica de pé, é, não dura muita coisa. Porque o mundo de Deus não é um mundo intelectual apenas, não é um entendimento. Cara, não pego porque eu acho que é. Cara, pela nossa carne a gente não tem força. é É o poder verdade. que tem sobre a gente. Por que a gente está de pé até agora? Rapaz, a gente passa o luto, passa um monte de... acontece tudo e a gente está lá, está de pé. Graça de Deus. É por isso que ele está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você Fraqueza. está debilitado, fala, cara, esse cara vai cair, vai se estraçalhar. É nessa hora que vem mais poder de Deus sobre a tua vida. Faz todo sentido, biblicamente. Vou te dar Perfeito. um exemplo prático sobre obras e graça, tá? Prático, e acho que é legal para, não sei se tem alguém que não é batizado isso é legal. Na igreja romana, né, na igreja católica romana, apostólica romana, quer dizer, não é apostólica, né? Igreja romana. Isso é o papo para outra coisa, depois eu explico. É, Eles têm os sacramentos. Então, por exemplo, o batismo exato. lá é um sacramento, né? De uma instituição. É diferente do nosso entendimento, é diferente do nosso entendimento sobre o batismo. O que a gente prega sobre o batismo? Você crê, você se arrepende, né? É um ato voluntário, né? Do seu entendimento. Na igreja romana, o batismo, ele é um sacramento. O que é? É o ato pelo ato em si. Uhum. Então, é a obra. Você vai pegar um bebê e vai batizar. Porque não, tem que batizar. Eles tiram a graça do batismo e transformam justamente no que a gente está falando, de obra. É, é, só, Exato. é só uma liturgia. E essa liturgia, ela é morta no texto mais importante que fala sobre graça. Aí sim a gente entra lá, que é o Efésios 2, tá? Na verdade, todo o contexto a partir do versículo 1, mas para a gente ganhar tempo não vai ler, mas vale a pena. Eu tenho falado aqui na própria igreja que a gente tem que perder a mania de pegar versículos isolados e começar a explicar. Você tem que olhar o contexto dela toda. Tá? Porque Exato. você mata o contexto dela, você perde muito do seu significado. Mas vamos lá, para a gente ganhar o tempo, vamos no texto áureo sobre graça. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, né, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom É de dom Deus. de Deus. Né? Beleza. Então, você é salvo pelo quê? Pela graça de Deus. Tá? Ela não é sua? Não. Ela vem de Deus. É um dom, é um presente de Deus por intermédio da fé. Aí existem duas correntes, que é o monergismo e o sinergismo. Né? O monergismo defendido principalmente pelas igrejas calvinistas, que vai falar que tudo é só Deus, é tudo feito por Deus, né? Não há participação humana. E o sinergismo, que ele vai falar que é uma combinação entre Deus e o homem, onde a gente é mais propenso a isso. Porque quando se anula o conceito homem, dessa questão de graça, isso é um perigo, tá? Porque você tira do homem toda e qualquer responsabilidade. Só que se eu tirasse do homem toda e qualquer responsabilidade, veja, não faria nem sentido a questão da fé, porque ele fala assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Há um instrumento aqui, há um elemento Exato. aqui o homem, né? Que é a fé, que também tem uma participação divina, mas ela brota principal e fundamentalmente do homem. Quando as pessoas começam a me falar, outro dia, hoje eu até entendi cedo uma pessoa falando sobre isso, né? Sobre, mas é Deus que faz, a soberania absoluta de Deus.
Aí eu falo, a única coisa que eu digo é o seguinte, gente, vamos lá, vamos pensar. Não importa que tipo de igreja você participa, tá? Não importa, tá? Tradicional, pentecostal, calvinista, arminiano, todo mundo concorda que haverá um julgamento. Todos vão passar por um julgamento. Se você não escolhe, se é irresistível, se você não tem participação, não faz sentido você passar por um julgamento. Isso seria injustiça de Deus. Nenhum. E Deus é um Deus justo. Então, se pressupõe-se um julgamento, pressupõe-se o quê? Escolha, livre-arbítrio. Tá? Então, beleza. Isso aí é papo para outra coisa. Mas vamos lá. Mas é bom tocar nesse assunto. Eu fiz questão de, nessa série, convidar só pessoas assim. Nós temos um respeito muito grande por amigos reformados, que têm uma visão soteriológica. Informando a quem está na live aí, soteriologia é a doutrina bíblica que trata da salvação. E a gente tem duas correntes hoje em dia para explicar a mecânica da salvação, que são divergentes, que é o calvinismo, que traz no seu bojo algumas questões como essa da graça irresistível, e nós temos o arminianismo, que é mais adotado pela nossa doutrina pentecostal, carismática, tem tudo a ver conosco no sentido do apelo que a gente faz, tem um pêndulo para a decisão pessoal, e a gente usa textos bíblicos, como do lado de lá eles também têm. A gente tem os nossos textos bíblicos que a gente acredita que tem um embasamento maior, e esse pensamento da questão do julgamento, jamais haveria um julgamento se não fosse dado ao homem o poder de escolha. Não tem lógica absoluta nenhuma, não tem lógica nenhuma. Então eu fiz questão de, nessa série de lives, trazer só pessoas com essa corrente de pensamento. Todos os pastores que estão fazendo essa live comigo, pastor Henrique, tanto o pastor Gilson, como o pastor Israel Trota, o pastor Douglas, o pastor Ronald e você, todos eles têm essa veia arminiana, pentecostal. Eu achei importante isso, porque eu tenho percebido que parece que a reforma ela foi monopolizada pelos nossos irmãos calvinistas, e só eles que falam, quando essa não é uma celebração que só eles devem celebrar, não somente eles, mas todos os protestantes no geral devem trazer a reforma à memória e os princípios da reforma. Então é muito importante você explanar desse jeito a questão da graça, nesse aspecto da salvação, para a gente ter esse entendimento, porque do lado de lá, do lado calvinista, eles explanam muito, escrevem livros, e do lado de cá eu faço até uma autocrítica. A gente precisa escrever mais sobre esse assunto, explicar mais sobre esse assunto. E aí você pode ficar à vontade o tempo que Deus te tocar. Essa é a grande questão. Por exemplo, de forma soteriológica, no final, vou dar um exemplo prático também de igrejas. Por exemplo, na igreja presbiteriana, batiza-se por aspersão. Para quem sabe, aspersão é pegar a água e jogar gotículas na cabeça da pessoa, certo? Nós, na igreja pentecostal, e a grande maioria das igrejas, quase todas, esmagadoramente, faz por imersão. A gente faz por imersão por quê? Porque a gente entende que, por exemplo, a própria palavra batismo significa mergulho. Se você pegar, traduzir batismo no grego, significa mergulhar, imersão, é a mesma coisa. Então, a questão do batismo de Jesus, né, no rio. Oh, meu filho está aí, te amo, filho. Ah, que bonito! Bem, então vamos lá, a gente tem essa divergência. Nós temos duas linhas. Então, só que ambas, eu vejo a grande maioria, pelo menos das igrejas que eu conheço, a nossa, por exemplo, se alguém vem de uma igreja que veio por aspersão, se batizou por aspersão, nós aceitamos. Então, a forma do batismo, né, não é salvífica, né? Não é, cara, você deixou de ser salvo porque você jogou água. Tal. A gente tem uma divergência e tal, mas não é salvífica. Só que aí, vamos lá, quando entra em outros assuntos, nós, a nossa igreja como um todo, né, a maioria das igrejas pentecostais, por exemplo, nós não somos dados a ficar criticando a outra visão soteriológica. Então, se Exato. alguém assumindo a tribuna num domingo, no culto da palavra, no culto de doutrina, nas assembleias típicas, falando, olha, a soteriologia deles, os 5 pontos estão errados. Tá? Só que do outro lado, isso é uma constante. Então, quando alguém começa a se despertar para esse lado, ele vai encontrar muito material do outro lado. Exato. E aí, pela nossa ausência de posicionamento, cara, esses caras não sabem de nada, não. Vai por ali. Exato. A gente é acusado de pelagianismo e tantas outras coisas aí que rende uma live inteira só para a gente falar sobre isso. Pode continuar, amigo. Tá perfeito, é isso aí.
Aí vamos voltando aqui para a nossa questão aqui da texto básico, né? Pela graça do Senhor, por intermédio por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Acho que essa última frase aqui é o versículo 9, que é o checkmate, que foi o checkmate da reforma protestante de tudo. Não vem de obras. Aí vamos lá, o que é a obra em si? Quando a gente fala obra, é um termo meio, cara, obra. Obra o quê? São atitudes, são ações práticas, né, concretas. É alguma coisa que você está fazendo de forma concreta ali. A tua salvação não vem de obras. Beleza. Exato. Ok. Mas vamos entender isso. Bruno, agora a gente vai afundar o prego aqui um pouco. Fala tudo. Vamos entender isso à luz das Escrituras. O grande problema que hoje eu vejo da questão da graça são dois extremos. Quais são os dois extremos? Ou uma hipergraça, que é um termo que se usa aí, que é a graça para tudo, indiscriminado, e o legalismo. O legalismo entra no versículo 9, quando diz assim, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, ou tem gente fazendo coisas de religiosidade, ou uma permissividade total. Vou trazer os exemplos práticos e as bases bíblicas para a gente refletir aqui. Primeira coisa sobre essa hipergraça, sobre você poder fazer qualquer coisa, existe a graça verdadeira e a graça falsa. Vamos à Bíblia Sagrada. O negócio é Bíblia. Tá? Tem um livro chamado Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, que ele trata essa questão de forma brilhante, e é uma literatura que eu recomendo a quem está aí na live, o livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Ele trata sobre a graça barata, que é justamente isso que acontece. É a pregação do céu sem arrependimento, Exatamente. da salvação sem a cruz. Pode prosseguir. É Eu isso sei aí. que você já deve ter lido esse livro, é um clássico. 1 Pedro 5,12. Não, 1 carta de Pedro, capítulo 5, isso aí, versículo 12. Diz assim, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Esta é a verdadeira. Já havia um alerta de Pedro para a igreja antiga que havia um tipo de ensinamento de graça ali para eles que Perfeito. não estava muito correto. Veja que é no próprio capítulo 5 que eu falo aquele ensinamento que diz ali, no 5:6, que Deus dá graça aos humildes, né? Resiste ao soberbo. E lá no 12 ele está falando, gente, entenda o que é a verdadeira graça de Deus. Tá? E, naquele tempo já tinha um ensino falso do que era a graça. E hoje a gente tem assim, não, cara, você pode fazer o que quiser, né? Isso é um movimento forte, existem igrejas muito fortes aqui em São Paulo, por exemplo, né? Que estão lotadas, normalmente atraem muita juventude. Né? Eu penso que a gente sempre que fala sobre graça, e é uma coisa que eu percebi lendo o Novo Testamento. Quem está do outro lado aí, se você ler o Novo Testamento, todas as vezes que a Bíblia fala que o Novo Testamento, através de Paulo, de Jesus, de Pedro, qualquer citação bíblica que envolva a graça, pode ver no contexto, logo após envolve também responsabilidade. O texto que o senhor citou aí, Tito 2,11, tem a continuidade no 12. No 11 ele diz assim, porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aí logo no iníciozinho do verso 12, nos educando. Ou seja, a mesma graça que salva, ela também nos educa. A mesma graça que salva, ela também nos transforma. Então a graça barata é aquela que só te salva do inferno, mas não te salva do poder do pecado. Não te salva e não te liberta. Isso é a graça barata. A verdadeira graça de Cristo, ela é poderosa para tirar você do inferno e o inferno de você, para te fazer não mais um pecador quanto mais que sente prazer e felicidade no pecado, mas um pecador que sente tristeza e contrição quando peca. Porque essa é uma realidade da caminhada cristã. Nós continuamos sendo pecadores após alcançados pela graça. Isso é uma realidade, um fato. E mantidos pela graça, mas nós hoje somos pecadores que sentimos uma contrição por causa do nosso pecado, do nosso erro, e buscamos em Cristo um aperfeiçoamento, uma mudança, uma transformação, e aí corrobora com o texto que o senhor também citou,
é de Paulo, a resposta que ele recebe de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o pessoal que está do outro lado aí, você deve estar pensando: poxa, mas se eu fui alcançado pela graça, por que eu ainda peco? Por que eu ainda tenho inclinações? Por que eu ainda. Porque você é de carne. E você tem que entender que, a partir do momento que você é alcançado pela graça, você não peca mais com felicidade, com satisfação. Isso te incomoda, você não consegue dormir direito. Quando você faz algo, algo bate na tua cabeça: ó, isso é errado, isso é errado, isso é errado. É o Espírito Santo. Então, pode continuar aí, amigo. Desculpa te interromper, vai afundando esse prego aí, manda bala. Isso. Quando ela te alcança, ô Bruno, a grande questão que eu penso é o seguinte: se você isolar partes da Bíblia ou conceitos, todos eles parecem lindos e maravilhosos. O desafio da Bíblia não é você trazer um versículo ou um conceito. Para mim, o grande desafio é o que Jesus falou. Quando o diabo tenta, ele diz assim: porque está escrito. Não está escrito assim, né? Dará ordem aos seus anjos. Qual é a resposta de Jesus? Também está escrito. Então, o desafio não é isolar algo. O desafio é quando você pega o também. O que é o também? É concatenar tudo. Perfeito. Por que Deus instituiu pastores, mestres? Por que isso? Por que Deus deu isso para a igreja? Por que Deus deu a palavra? Por que tudo isso? Porque você precisa casar os conceitos, entender de forma ampla. Quando você isola, isso é um outro da história. Foi a mesma estratégia que o diabo usou, né, no tempo passado para tentar o próprio Jesus, isolando uma parte, trazendo o conceito ali. Então, a graça é a mesma coisa. Quando eu só falo assim, cara, você pode pregar, porque Deus é amor e é graça. E realmente, a graça, assim, para quem não. É, quando você vai entender as outras religiões, só para você ter um entendimento, é o seguinte: a graça é oriunda do cristianismo. C.S. Lewis diz assim, uma vez perguntaram para ele: cara, qual é a herança que o cristianismo deixa no mundo? E ele diz assim: é a graça de Deus. A resposta dele é essa: a graça de Deus é a herança do cristianismo do mundo. Porque não tem nenhuma outra religião. Você vai encontrar justiça nas outras religiões, né? Você vai encontrar correção em outras Boa. religiões. A graça não. Porque graça, no seu conceito, né? Vamos entrar aqui no que é. É um escândalo. Né? É um absurdo. É absurdo a graça. Né? A gente está falando aqui, pô, eu aceitei isso, cara, mas vamos pensar. Graça de Deus é um escândalo, porque é um favor, é imerecido. E a Bíblia diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É uma frase bonita, né? Mas beleza, na prática, o cara matou 20 pessoas, foi isso, cruel, o cara assassino, corrupto e tal. Aí ele aceita Cristo, tem a vida transformada. O que a mídia fala? O que todo mundo fala, meu irmão? Aí, tá vendo? Agora tá dizendo que é crente. Agora vai ser que só porque foi para a igreja, agora ele é melhor do que os outros. Eles não entendem a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu já comentei contigo que eu estou fazendo um estudo, estou escrevendo sobre os reis de Israel. Né? Perfeito. Existem dois reis muito legais para você fazer uma comparação do que é a graça. Né? Rei Uzias e rei Manassés, né? Tudo do reinado do sul. A história deles é bem legal, por quê? Porque o Uzias é o melhor gestor. Para mim, depois Davi, ele é o cara. Né? Pós É. Salomão, ele é o cara. O Uzias implementa, a Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, né? Ele organiza a Cria engenharia, máquinas de guerra. né? Financiou um monte de coisas. Esse cara era top, né? Ele tá lá em cima. E aí a soberba entra no coração dele e ele despenca. Aí Manassés. Irmão, olha Manassés. Quando eu falo Manassés, tudo bem. Manassés foi um rei ruim. Cara, olha a história toda. Você tem que olhar a história até o fim. Manassés, o início da história de Manassés é o contrário. Cara, ele foi o pior. Até a metade da história dele, vou dar o que Manassés faz? Manassés, o texto começa dizendo que ele fez as mesmas coisas que as nações, quando foram expulsos, faziam. Então ele estava no mesmo patamar do mundo. Vamos lá comparando. O cara fazia a mesma coisa que o mundo fazia. Só que no final do texto diz que ele ficou pior do que eles. Aí por que ele ficou pior? O cara virou feiticeiro, agoureiro, né, mal. Ele mata os Sacrificava os próprios filhos em filhos. rituais. Vale o filho de Non, para quem não sabe, era um lugar que tinha uma fornalha e queimava essas crianças a Moloque. Aí você vai olhar Isaías, né, Jeremias fala sobre isso. E aí ele fala que diz que ele passa pelos seus filhos pelo fogo. O cara era tão ruim que pegou o filho dele e jogou na fornalha. Vale de Non, a palavra Non, no Novo Testamento, traduzindo por grego, Vigaena, Vale de Ena, que vira Gena, que se transforma na palavra de inferno. E o conceito de colocar alguém no fogo
é o conceito que Jesus usa para inferno no Novo Testamento. Esse cara é o cara que botou os filhos no inferno, que botou todo mundo no inferno. Não, o cara era ruim demais. O cara, ele foi tão ruim que quando se abre em Jeremias capítulo 15, se eu não me engano, Deus diz que o ponto final da nação de Judá foi no reinado de Manassés. Tipo assim, ele ia morrer, mas lá na frente ia entrar no cativeiro por causa de Manassés. Acabou, foi o ponto final. Então o cara era ruim demais. Só que quando ele é capturado, quando ele está lá na pior, a Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele clamou. E Deus mudou a história do cara. Isso é graça. O pior rei da história. O pior rei da história levanta o clamor e tal, e Deus mudou a vida dele. Manassés é um tipo do filho pródigo do Antigo Testamento. Só que a gente fala assim, a gente prega o filho pródigo, bonito, coisa e tal. Só que o mundo não entende não, o filho pródigo. E no próprio texto, a figura que Jesus traz, que é o irmão do filho pródigo, também não entendeu. Porque ele Tem ficou um escritor chamado Chesterton, eu tenho alguns livros dele aqui, eu já o leio há um tempo. E ele tem uma frase que é muito boa de um livro dele chamado Ortodoxia. Agora ele está começando a ser descoberto, ele é um apologeta. Eu conheci ele através de uma pessoa que eu disse, que eu ouvi dizendo que o C.S. Lewis, que a gente gosta muito, se converteu lendo Chesterton, O Homem Eterno. Aí eu fui atrás do cara, falei, que cara é esse que foi usado nesse nível? E aí o Chesterton tem uma frase muito interessante. Ele dizia assim: o mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. A igreja não aceita nada, mas perdoa tudo. Pode prosseguir. Que porque a esse, gente, dependendo do pecado que o cara cometer, que cair e tal, esse cara não presta não, isso não é crente não, isso não serve não. Nós não estamos dispostos, em vários momentos, a aceitar alguém que sai da casa do pai e retorna. E ele vai ser rotulado para sempre. E a gente faz isso até hoje, né? Vou falar, é, abrindo um parênteses aqui, se eu perguntar para 9 entre 10 pessoas quem foi Tomé, né? Ele vai dizer que Tomé era um incrédulo. foi o que não Só que creu. dizer que Tomé era incrédulo tem que dizer que todos os outros discípulos também eram. Então Pedro também era, né? Mateus também era, né? Todos eles eram. E isso por quê? Porque a Bíblia fala, há uma menção. Em Marcos 16, se você fizer a leitura de todo Marcos 16, a partir do versículo de número 8, quando Jesus ressuscita, ele aparece a Maria Madalena. Olha, aí, se liga, ele aparece na Maria Madalena. Maria Madalena tem a primazia, né? É a primeira vez, ela conta para os discípulos. Aí a Bíblia diz assim: eles não creram. Aí depois diz assim: e Jesus tentou, e o Senhor apareceu para mais dois, de outra maneira. Ele não diz que de maneira que ele aparece, mas de outra maneira. Aí eles vão e falam para os discípulos. A Bíblia diz: eles também não creram, duas vezes. Versículo posterior, que é o 14, aí diz assim: e agora o próprio Senhor Jesus aparece para eles. E dá uma dura. Aí chama eles de duas coisas. Primeiro, chama de incrédulos e coração duro. Incrédulo, ok, eles não acreditaram, mas por que o coração duro? Quando a gente vai em Mateus capítulo 13, que ele fala dos solos, né, e compara a nossa vida, o nosso coração, ele vai Uhum. falando sobre o coração duro. E por quê? Porque no capítulo 16 de Mateus, Jesus diz: olha, eu vou para lá, Jerusalém, vou morrer. Ele explica todo o plano. E quando acontece, eles não acreditam. O que é isso? É o coração duro. A semente foi, mas não germinou, não cresceu. Então, todos os discípulos, a Bíblia fala assim, e os 11? Apareceu para os 11. Marcos 16, só ler a partir do versículo 8. Exato, Marcos, exato. a partir do versículo 8, todos os discípulos duvidaram. Aí, quando a gente pega lá o texto de João 20, lembra que eu falei que é importante a gente não ler só o texto, mas também o que diz os outros textos? Quando a gente junta aquilo ali, cara, isso não aconteceu só com Tomé, aconteceu com todo, Todo todo mundo. mundo. Todo mundo foi incrédulo. Todo mundo disse que não. Só que a história mostra que Tomé ele recebe essa crítica. E eu vou te Colam falar. essa pecha nele, né? Oi? Colam essa pecha nele, esse rótulo nele de incrédulo. Isso foi um assunto de uma outra live já. A gente não Mas faz isso. voltando para a questão da graça, eu gosto de entender, o senhor falou aí sobre a questão do pessoal, os dois extremos que a gente percebe hoje no cenário evangélico, sobretudo brasileiro. A turma que quer viver pela lei, pelos méritos, e isso de acordo com Paulo, ele escreve na Epístola aos Gálatas, que cair da graça é viver pelo próprio esforço e não pelo esforço de Cristo. E a gente tem do outro lado, o outro extremo, que é o extremo que
o grupo da hipergraça. Aqueles que acham que pode fazer tudo, continuar da mesma maneira, Jesus já fez mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. E eu penso, Jesus tem duas falas que, como a gente está nessa ideia de construir contextos diferentes, Jesus tem duas falas que são interessantes. Ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado que conduz à salvação. Só que numa outra fala ele diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu penso que essas duas afirmações de Jesus, elas se casam de um jeito maravilhoso. No evangelho bíblico, nós entendemos no evangelho de Jesus que realmente a porta é estreita e o caminho é apertado, mas em compensação o jugo é suave, o fardo é leve. Ambos esses lados alteram um desses fatores, porque o lado que é o lado da hipergraça, das pessoas que não entendem que a graça vem para trazer responsabilidade e transformação, eles acham que o caminho é largo, a porta é espaçosa, e não é. A porta é estreita, o caminho é apertado. E o outro lado, que é o lado dos legalistas, eles esquecem que o jugo é suave, o fardo é leve. E eles tratam o jugo de Jesus como algo pesado. E eu penso que o entendimento correto que a gente deve ter sobre a graça passa pelo entendimento desses dois textos, juntando eles. A gente entender que o caminho é apertado, a porta é estreita, mas em compensação dá para entrar porque o jugo é suave e o fardo é leve. Glória a Deus, é isso aí. Ó, 1 Coríntios 15, 10, Paulo vai dizendo aqui: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Sua graça comigo não foi vã. Para muita gente a graça foi vã, o cara recebeu e tal, beleza, fazer o que eu quiser a partir de agora. Só que aí vamos lá. Por que eu posso dizer, vamos para a prática? Isso é ensinado hoje, você sabe disso. Você sabe que existe hoje grandes aglomerações, normalmente isso pega muito para jovem, né? Porque é um discurso que alimenta os desejos do cara. Não, beleza, posso curtir e tal, fazer a noitada e tal, graça de Deus e tal. Posso ter comportamentos, né, sexuais diversos, porque é graça de Deus. Posso fazer um pouquinho. Aí beleza, o cara entra nisso aí. Só que se ele entra, vamos pensar o seguinte: como é que funciona a graça de Deus? Por isso que tudo é linkado, mediante a fé. Fé em quem? Nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Vamos lá, o batismo vem da onde? Né? Aquele que crê e for batizado. Que é mediante o quê? O arrependimento. Está falando, né, do cara que elimina a hipergraça, ele só esqueceu no início uma coisa: ele tirou o arrependimento da brincadeira. É só isso. Ele tirou, porque quando ele se dá a legalidade para Pastor Henrique, aqui para mim tá carregando. O pessoal tá conseguindo me ouvir bem? Tá carregando para vocês aí? Escrevam, por favor, se tá carregando para você também aí, ou se vocês estão tá travando. Pastor Henrique saiu. Daqui a pouco ele vai voltar. Travou o manto. Travou o manto. A gente estava explicando sobre essa questão da graça ser entendida de forma correta, de forma bíblica. E tem uma passagem que é muito utilizada, o pastor Henrique acabou de citar, que às vezes a pregação da hipergraça, uma graça que não exige responsabilidade e que não produz, quase foi arrebatado. Ele só não foi porque eu não fui. E muita gente aqui está por aqui ainda, mas ele vai voltar. Ele caiu da live, mas não da graça. Ele vai voltar aqui. Deixa eu ver se já está aqui o convite. Eu chamei de novo aqui. Vamos ver se vem. Tá entrando um pessoal aí. Entra aí, gente. Compartilha. Eu sei que essa não é uma live. Essa não é uma live, pastor Henrique, eu já fiz live. A live que eu mais bombei foi uma live com foi sozinho, foi 150 pessoas falando sobre relacionamento. Todo mundo quer casar, namorar. Quando você entra num assunto mais sólido, muita gente não tem estômago para isso. Paulo disse
que ele não pôde servir a igreja aos coríntios com um alimento sólido porque eles eram imaturos e meninos. Agora, assim, esse tipo de assunto é um assunto sólido, é para quem já O, tem um nível de maturidade. o E Agim de... está dizendo, o pastor Henrique caiu, mas a graça vai alcançar ele, ele vai voltar. Voltou, voltou. Então, ó seu filho aí, seu filho tá firme e forte aí. É, Guilherme HDB. Deus abençoe, Gui. é, Pode continuar, amigo. Você estava falando sobre as pessoas não entenderem a questão da graça. então, quando você, de forma densa, né? Então, quando a pessoa fala, cara, eu posso curtir, tá, afinal Deus é amor, a graça de Deus me alcança, posso fazer o que quiser. Quando você age assim, deliberadamente, você removeu da equação o arrependimento, Exato. que é o primeiro passo para tudo isso acontecer. Você se arrepende, né? No intermédio da fé, o arrependimento e tal, e aí o poder de Deus, vem a graça e tal. Lembra que aquele confessa e deixa. Então, você tirou um fator importante. Então, você ficou com a mente cauterizada, engessada. Ah, eu posso fazer o que eu quiser e tal, que a graça vai me restaurar. Então, não dá para entender cristianismo sem arrependimento. Você tirou essa tristeza do coração, essa questão de que eu fiz algo errado e agora eu não quero mais cometer. Esse é o perigo da hipergraça. Qual é o outro extremo para a gente tentar fechar aqui? O outro extremo são a questão das obras, que ela vem de forma muito sutil. Normalmente alguém vai falar, cara, para tu ser salvo, a obra é camuflado. Ele é camuflado a obra ela é camuflada na religiosidade. Uhum. A religiosidade. É o tamanho do seu cabelo, é o seu terno e tal. Então, quando você remove algum desses elementos, assim, para muita gente, e aí tu está caído da graça. Existem, Paulo vai falar sobre fé, graça, né? E aí Tiago, no capítulo 2, né, que ele vai falar, cara, me mostra a tua fé e eu vou te mostrar as minhas obras. Mais uma vez, você vai ver que é um casamento desses dois conceitos. Qual é o tratamento ideal? A sua fé, a graça de Deus que opera em você, vai fazer com que você produza as verdadeiras obras. Então, a obra, na verdade, o que você produz é um termômetro, mas ela não Exato. é científica. Porém, aí vai um outro alerta, na minha opinião, isso aqui é coisa minha, particular, o que eu penso. Quando a gente vê muito uma coisa, a gente rejeita a outra. Deixa eu tentar fazer mais claro. A gente normalmente não fala uma boa teologia das obras, porque a obra por si só não é descartada, né? O resultado. Se a gente olhar o texto, olha, tem um texto importante, bíblico, né? Que é para a gente pensar, que é Mateus 25. Mateus 25 é um texto pesado, né? Que vai falar sobre produção Parábola dos talentos. de obras. Sim, e ela desemboca com outra coisa, né? E ela começa falando dos talentos, né? Que fala que um homem sai da sua terra, né? Sendo partido. Um recebe dois, né? Ou recebe cinco, outro recebe um. Ele retorna, tá? E vai pedir conta. O que tinha dois, agora tem quatro. O que tinha cinco, agora tem 10. O que tinha um, cavou, escondeu. E aí você conhece. Uhum. Só que o desfecho desse texto, né? O desfecho desse texto ele diz assim, versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. O final da parábola dos talentos, ele está falando de céu e inferno. E é uma parábola que fala de obras. Perfeito. Só que a gente entra numa banalização também, cara, tudo é graça, pela fé. Isso é o maior perigo, cara. Porque Eu, eu gosto do pensamento que sintetiza isso, que é um pensamento, não sei quem é o autor desse pensamento, mas é um pensamento assim: nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. De forma que, se eu sou salvo ou não, isso é evidenciado pelas obras. E essas obras compreendem uma ação em prol do próximo, compreendem uma ação minha dizendo não para o pecado, procurando orar e viver uma vida separada do engano, da maldade, da iniquidade. Então, eu penso que para o pessoal entender bem, nós somos salvos não pelas obras, mas para as boas obras. Pode prosseguir aí, meu amigo. Estou só dando uma inserçãozinha ou outra. a parábola dos talentos está lá em Mateus 25.
né, que começa a partir do versículo 14, ela termina no versículo 30. Só que lembra que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele não é escrito com versículos e capítulos. Não tem essa numeração, não tem Não as existe, epístolas. é. Aí foi colocado posteriormente para facilitar a leitura. Então, no entendimento desse texto, o 30, para muita gente, ele para de ler como coisa isolada. Mas olha o 31, que é o prosseguimento do texto. Diz assim, quando vier, está dando ideia de prosseguimento, e quando vier o Filho do Homem, na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono na sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. A partir daí do 34 em diante, você vai ver ele falando tudo de obras. Tudo de obras. Então, é esse cuidado extremo que a gente tem que ter, que a gente fala, não, não vem de obra para que ninguém se glorie. Cria-se a falsa ideia que não precisa fazer nada. É Exato. lógico que a gente não deve ser como o espírita. O espírita, ele se garante na obra, né? A linha do em termos extra, salvação, mas você é salvo pelas obras. Só que aí a gente sabe que não é. Aí a gente entra no extremo, cara, não é só ter fé, não precisa fazer nada. E nisso eles estão fazendo coisa pra caramba. Aí quando você lê um texto de Mateus 25, cara, são coisas pra gente repensar nosso cristianismo. Só pra você ter uma ideia, cara, olha que coisa. Eu tô aqui em Alphaville, né, já tem 3 anos e pouco. Não sei se eu já te contei isso. Um dia, um rapaz me ligou e falou, cara, pastor Rick, vem aqui em casa e tal. Aí eu fui na casa dele lá. Eu cheguei na casa dele. Então, é o seguinte, eu eu tô me mudando, cara, para um outro condomínio, ele tá um condomínio top, ele foi pro top do top, na hipermansão, e ele falou assim, pastor Henrique, é o seguinte, eu ia vender alugar, eu quero vender minha casa, tal, né, eu me mudei, e entrou um negócio aqui no meu coração, que eu conversei com a minha esposa, eu não quero vender nada do que está aqui e tal, eu quero dar. E como eu não sei para quem dar, eu acho que Deus é a melhor pessoa e o Senhor é o melhor representante. Então tá aqui a chave da minha casa. Você pode pegar, se quiser dar para os pobres, quiser vender, fazer recurso para a igreja, é contigo mesmo. Tá aí no teu coração. Eu sei que isso aí vai abençoar muita gente. O cara tinha uma academia, né? Infindáveis televisões. Pensa num negócio, sei lá, milionário. O cara entregou. Aí você pergunta assim, pô, esse cara era um crente top. O cara era espírita. O cara vinha aqui de vez em quando nos domingos e gostava da mensagem. Me sentiu tocado. Então, uma das maiores ofertas que eu recebi aqui não foi de crente, foi de espírita. Olha que Uau! loucura. Você já tinha me contado essa. Loucura, loucura, loucura. Né? Tem um sofá que está ali na recepção de 15 mil reais. O cara doou. É um sofá. Espírita, cara. Lógico, eles se baseiam nisso para salvar. Isso não vai garantir a salvação dele. Mas existem coisas, cara, que a gente precisa repensar muito valores e conceitos, cara. A gente banaliza muito a questão da obra. Ela não vai salvar. Mas quando a gente se garante só nessa de que, pô, não precisa fazer nada, não tem que fazer nada, é a hora da gente se questionar. Cara, Eu será que acho está que operando em mim de verdade? eu Será que acho a que é um, minha verdadeira está brotando dentro de mim aquilo que deve brotar de verdade? eu acho que a gente quando recebe Jesus, a gente passa tem o processo do arrependimento e a gente passa a desfrutar da graça. Só que eu acho que a evolução desse pensamento é frutificar na graça. E a Olha aí. frutificação na graça é justamente as obras, as boas obras. Então, é aquilo que Tiago fala: fé sem obras é morta. Então, Produzir digno de arrependimento, exatamente. exatamente, exatamente. Então não é só. Eu vou escrever isso aqui. Eu falei, eu gostei, eu vou escrever, vou fazer um post com essa mãe. Não basta apenas desfrutar da graça, é necessário frutificar na graça. Eu vou usar esse texto aí, produzir, pois, frutos de arrependimento. Então, eu penso que é esse o caminho que a gente deve seguir. Não apenas de desfrutar da graça, mas de frutificar na graça. Então, eu acho que esse caminho é o caminho do equilíbrio. Eu acho que esse caminho é o caminho bíblico.
Enfim, Pastor Henrique, já deu 00:13, eu não quero cansar o senhor. Dê suas considerações finais aí. Como é que eu vou dizer? A cereja do bolo, ou então o cimento do tijolo, e completa essa obra aí. Vai. Na minha opinião, tudo se resume sempre à Bíblia, né? A Bíblia. É entender que é um favor de Deus a verdade. Entender que esse favor é um presente que te mantém na presença de Deus. Quando for estudar qualquer coisa bíblica, não se ater a apenas um lado, né? Seja você de que linha doutrinária for, há um cuidado. Tenham cuidado nisso. Ouçam, né? Aprendam, tenham base mesmo e comparem textos, tenham profundidade nos textos, que isso vai te garantir uma segurança bíblica doutrinária e desfrutar do mar de Deus. E já que eu estou falando de graça, eu termino dizendo uma expressão bem simples. A Bíblia diz para a gente crescer na graça e no conhecimento. Então, é o que a gente está fazendo, conhecimento. E não anule a graça. Pô, pastor, mas como é que eu vou crescer na graça que é a sua salvação? Você ouviu a live. A graça é o poder de Deus. Então, na sua busca, na oração. Essa parte espiritual não anula a questão do ensino e do entendimento. Se você casar as duas coisas, você vai ser um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, assim, muito, muito, muito abençoado. Luz na mente e fogo no coração. Ô, glória. Obrigado, meu amigo. Sempre bom. Meu brother, a gente tem sempre um momento aqui do nosso print, o pessoal faz um print aí, marca a gente compartilha para ajudar no engajamento e para marcar esse momento. Às vezes alguém ouve uma frase, escreve essa frase, escreve no print, às vezes me manda aqui em inbox, porque tem gente que tem um perfil fechado e aí não consegue fazer e marcar outras pessoas. Mas enfim, a gente tem o nosso momento do print, que toda live a gente está fazendo, a gente fez ontem, antes de ontem, vai fazer amanhã. Amanhã a gente vai tratar sobre Soli Deo Glória, somente a Deus a glória, com o pastor Douglas. E na sexta a gente fecha com o pastor Israel Trota sobre Sola Escritura. Então vamos para o nosso momento do print aí, para a gente encerrar em nome de Jesus. A gente printa aqui? 1, 2, 3. Foi. Meu amigo, valeu. Deus te abençoe. Deixa eu te falar, eu não... Caiu ou foi de vez? Caiu, foi. Foi, tá aí ainda? Quem quiser adquirir seu livro, amigo, você ainda tem unidades dele para vender. O pastor Henrique tem um livro sobre Tomé fantástico. É a obra mais completa sobre a vida de Tomé. Aquele que ouviu de Jesus a repreensão. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Farão, não tem mais não, cara. Obrigado pelo Acabou. Esgotou, cara. A gente tem que mandar fazer mais. Por enquanto. É prova de que é bom. Amém. Deus abençoe, amigo. Forte abraço. Paz. Deus abençoe a todos.